Deus abençoe nesta hora cada um. Amém. Hoje eu vou trazer uma palavra que fala a respeito da salvação e a respeito da perdição eterna. Amém. A palavra de Deus, quando ela fala a respeito dos dois caminhos, das duas estradas, o caminho estreito e o caminho largo, espaçoso, que leva para a perdição eterna. Amém. Então aqui nessa palavra, amada, ela vem nos falar nesta hora que o caminho estreito, aquele que conduz para a vida eterna, é um caminho que nós servimos, caminho de renúncia, né? É um caminho onde nós vamos enfrentar muitas dificuldades, muitas lutas, muitas pelejas, né? Mas que nós sabemos que, independente da situação, independente da circunstância, nós vamos chegar ao nosso objetivo, que é a nossa salvação. Porque não é fácil, né? Não é fácil servir a Deus, não é fácil, né, você abrir mão de tudo aquilo que agrada a carne, de todos os prazeres, né, do mundo, para servir a Deus. Mas quem quer ter compromisso com Deus, quem quer tomar posse da vitória da salvação, pode ter certeza, querido, que é a escolha melhor, é andar por esse caminho estreito, esse caminho espinhoso, esse caminho que muitas das vezes nos machuca, nos oprime, esse caminho que muitas das vezes nos magoa, né? Que muitas das vezes nos deixa, né, cabisbaixo, né, estressado por causa da circunstância, mas nós sabemos que é o caminho certo que nós devemos a seguir, porque o caminho espaçoso está aí, o caminho espaçoso é o mundo, aonde se encontra as facilidades, aonde você encontra tudo aquilo, né, querido, que agrada a carne, aqueles prazeres, né, da vida, enfim, as coisas que vai te dar uma alegria, mas não é uma alegria eterna, é uma alegria momentânea, é uma alegria que vai passar, entendeu? Tudo aquilo que o mundo oferece hoje, aparentemente, aos nossos olhos, é bom, é bonito, né? Mas tem as consequências, ou seja, tem uma passagem que fala, né, que no começo, né, aquilo é como um sabor de mel na nossa boca, mas as consequências amargas como fel. Amém? E essa palavra vem nos trazer nesta hora, trazer uma experiência muito grande, né, sobre aquilo que nós queremos para nossas vidas realmente. Se nós queremos servir a Deus, nós temos que renunciar à carne. Nós temos que lutar constantemente contra as coisas, prazeres que agradam a carne. Porque tudo aquilo que agrada a carne, querido, aquilo mata o espírito. Ou seja, vão oprimindo o espírito. Tem uma luta grande, tremenda, uma luta, né, constantemente entre a carne e o espírito. Porque a carne, ela não quer deixar que o espírito se alimente. Ela não quer deixar que o espírito cresça ali dentro da carne. Porque o desejo da carne, querido, é só aquele desejo de perdição, entendeu? É só aquilo que vai nos se alimentar, vai se fortalecer. Mas quando nós matamos a nossa carne, quando nós deixamos a carne, né, para o segundo plano e nos alimentamos, nos enchemos o nosso espírito, pode ter certeza que as coisas vão ser melhor para nós, porque nós temos força para renunciar, para discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Porque o caminho errado, ele leva para a perdição. O caminho errado, ele vai levar para uma demissão que não tem mais volta, que não tem mais fim, que não tem esperança. Há duas portas abertas, a porta estreita e a porta larga. A porta estreita, querido, é aquela porta que só entra, né, os fiéis, só entra aqueles que tomaram, né, uma decisão correta de entregar a sua vida para Jesus. Renunciando tudo aquilo, né, que não agrada a Deus. A palavra de Deus vem nos dizer que para nós servir a Jesus, nós temos que abrir mão de família, de mãe, de pai, de filho, de irmãos, enfim, de tudo aquilo que está ao nosso, né, redor, para servir a Ele. É dessa forma que Deus quer, né, que nós devemos servir a Ele em espírito e em verdade. Porque assim, quando você toma essa decisão de andar por esse caminho estreito que leva à salvação,
este caminho, querido, é o melhor, porque a palavra de Deus, ela diz, ela fala sobre o caminho, ela fala lá em João, capítulo 14, verso 6, ela fala que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai se não for por ele. E quando nós andamos neste caminho que é guiado e direcionado por Jesus, nós sabemos, nós temos esperança de ver o Pai, nós temos esperança da nossa salvação. Porque essa é a verdade, essa é a realidade que Deus quer para todas as nossas vidas e os nossos desejos. Mas a carne, querida, ela milita, né, para as coisas terrenas, para as coisas do mundo, para as coisas, né, que não edificam o espírito, para as coisas que só vai edificar o homem, que só vai fortalecer o homem. E quando um homem ele se infiltra nessa dimensão, né, quando ele toma essa decisão de andar nesse caminho espaçoso que é o mundo, que o mundo você vê para onde você olhar, para qualquer lado que você virar, olhar com seus olhos, você vê, tem caminho, tem espaço, tem brecha para você ir. Mas é um caminho sem volta. Ou seja, o caminho das drogas, das prostituições, né, dos vícios, da corrupção, entendeu? Da criminalidade, da todas as coisas, né, que se incluem em forma de ruindade, o mundo, né, o caminho espaçoso oferece, está aí batendo nas portas. E tem muita gente que está se filtrando, né, neste caminho, que muitos estão morrendo, né, perdendo a sua salvação sem esperança de vida. Por quê? Porque se infiltraram neste caminho largo, este caminho, né, esse caminho espaçoso, né, que oferece aí todas as facilidades para o homem, né, entrar nessa dimensão e não voltar. Mas quando você abre os seus olhos e toma a decisão correta, que é de entrar nesse caminho estreito, né, nesse caminho espinhoso, né, doloroso às vezes, mas nós sabemos, querido, que esse é o caminho certo, é o caminho que vai te trazer uma esperança, que você vai alcançar, né, aquilo que Deus quer melhor para ti. Jesus, quando ele olhou para este mundo, ele viu que nesse mundo não tinha esperança, o povo não tinha mais esperança, não tinha salvação. Mas Jesus, ele teve misericórdia, ele entregou a sua vida por todo mundo. Ele morreu na cruz de braço aberto por todos, entenderam? Só que nem todos, né, nem todos tomaram posse, né, nem todos, né, creu, nem todos, né, aceitaram, né, aquele sacrifício que Jesus fez por nós. Somente aqueles que aceitaram, né, que tomaram posse, né, dessa vitória, que vão alcançar, né, a misericórdia do Senhor, vão alcançar a salvação. Porque a salvação, ela é individual. E a salvação, para você adquirir ela, você tem que lutar. A palavra de Deus vem dizer que os céus é tomada à força. É uma luta constante, né? Os anjos caídos, né? Eles lutam para tentar, né, com que a tua oração não chegue diante do Senhor. Para que a bênção do Senhor não chegue até você. Daniel, ele jejuou 21 dias, orou 21 dias. E no primeiro dia que Daniel orou, Deus já ouviu a oração, Daniel já enviou a resposta. Só que houve uma luta constante, né, entre os anjos caídos e os anjos de Deus, para tentar impedir a resposta de Deus a Daniel. Foi preciso Deus enviar, né, o anjo guerreiro, o anjo de guerra, né, o anjo ali, Miguel, né, o guerreiro para guerrear, para entregar a vitória. Ou seja, muitas das vezes nós achamos que a coisa está difícil, né, que Deus não está respondendo a nossa oração, que Deus não está nos ouvindo, mas nós temos que entender, querido, que há uma luta tremendamente para impedir de receber a sua vitória. As coisas não vêm fácil assim, na hora que você ora, já vem de imediato, porque é uma luta constante, entendeu? Como diz que o céu é tomado às forças, porque é uma luta, né, nas regiões celestiais, para tentar impedir a nossa vitória. E quando você entra nesse caminho estreito, né, que é o caminho da verdade, é o caminho de renunciar a tudo aquilo que não agrada a Deus, é o caminho de você buscar, né, se firmar na presença de Deus, fazendo a vontade do Senhor, agradando a Deus, para que assim você possa, né, chegar no seu objetivo, que é de alcançar a sua vitória. Porque há uma luta, né, constantemente, mas
pode ter certeza que vale a pena você lutar. Vale a pena você chegar no seu objetivo. Porque o caminho largo, meus amados, é um caminho sem volta. É um caminho que não tem mais volta. É um caminho que vai te levar, né, a uma sepultura, a primeira morte, a segunda morte. Porque quando você se infiltra neste caminho, nas drogas, nas prostituições, né, se corrompendo, mentindo, enganando um e outro, né, com falsidade, com mentira, né, com tudo aquilo que o mundo largo, o caminho largo te oferece, você vai andando de passos largos, amado, entendeu? Para um caminho sem volta, para um caminho sem fim. Mas sabemos que quando nós buscamos a Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, né, que diz que nós temos que entrar no caminho estreito, porque esse caminho estreito, querido, é um caminho, né, de santidade, um caminho que nós temos que santificar a nossa vida a cada dia. Porque nesse caminho estreito, né, talvez você não pode carregar bagagem. A bagagem, né, as coisas ruins do mundo, né, as prostituições, tudo aquilo, né, que não presta. Você não pode andar nesse caminho estreito, porque a bagagem, entendeu? Ela se torna algo pesado em nossas vidas, bagagens, coisas ruins. Então nós temos que limpar a nossa vida, nos purificar a cada dia, para que assim nós possamos alcançar o nosso objetivo, alcançar a nossa vitória, chegar no objetivo daquilo que Deus quer para nossas vidas. Amém? Vamos tomar posse dessa vitória, dessa palavra nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, neste momento qual você está ouvindo aí esse vídeo, esse áudio. Amém? Se infiltre neste caminho estreito, que esse caminho estreito vai te trazer esperança de dias melhores. Esse caminho estreito vai te trazer vida, vida em abundância. A palavra de Deus diz que nós vamos passar da morte para a vida, ou seja, para a vida eterna ao lado do nosso Rei. O próprio Jesus vai nos anunciar diante do Senhor. Esse é o fulano de tal que está ouvindo, que está vendo esse vídeo agora. Ele vai falar o teu nome, né? Confessar o teu nome diante do Pai, diante dos anjos. Ou seja, e nós vamos viver a vida eterna ao lado do Rei. Mas quando você entra nesse caminho estreito, nesse caminho largo, espaçoso, caminho das facilidades, você vai passar da morte para a segunda morte, vai ser um caminho sem fim, aonde as pessoas vão do jeito que estão, né, para aquele lugar e vai ser torturado, atormentado eternamente. Toma essa decisão agora, a partir do momento que você ouvir essa palavra. E entra nesse caminho estreito, nesse caminho que vai te levar para a salvação. Esse caminho que vai te trazer esperança. Esse caminho que vai fazer com que você venha a ser um homem diferente, uma mulher diferente. Uma pessoa que vai ser honrado, né, por Deus. Honrado, né, pelos anjos do Senhor, né, naquele dia. Ou seja, toda a nossa esperança, meus amados, está em Jesus. Não está no presidente, não está no mundo, não está no teu dinheiro, não está nas tuas riquezas, né? Não está nos prazeres. Se dinheiro, se riqueza fosse alguma coisa, a gente não via muitos ricos, milionários, estão presos, não estão usufruindo das suas riquezas. Muitos aí não podem usufruir isso dinheiro porque estão doentes, estão enfermos, não podem, né, usufruir dos seus bens. E tudo isso é passageiro. Todos esses prazeres que o mundo, que esse caminho espaçoso oferece é passageiro. Tudo isso passa. Mas esse caminho estreito vai te levar, né, para um lugar eterno. A tua alegria vai ser eterna, a tua maravilha vai ser eterna. Não vai ter fim, né, a tua alegria ali diante do Senhor. Vai ser eterna. E nós vamos estar ali do lado do Rei. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te guarde, Deus te proteja, que Deus possa te fazer, né, algo nesta hora, para que você venha tomar essa decisão correta, né, de entrar neste caminho estreito que vai te levar à salvação eterna, que vai te levar a um lugar aonde não haverá morte, não haverá choro, não haverá dor, não terá necessidade de trabalhar, não terá necessidade, né, de fazer coisas. É um lugar de descanso eterno. É
É um lugar aonde você vai viver eternamente somente adorando ao Senhor para adorar a Deus. Amém? Deus te abençoe nesta hora.